Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos. Como nós fazemos todas as quartas, nós estamos iniciando hoje a nossa conversa semanal, um pouco mais das 18 horas. Nós queremos, antes de dar início aos nossos assuntos, pedir a vocês que aqueles que puderem compartilhem, nos ajudem, curtam a nossa página lá no YouTube, no Instagram, que nos ajudem a divulgar e a trocar as ideias, que esse é o nosso objetivo aqui. Hoje é dia 18 de agosto. Eu vou depois reiterar esse convite para vocês, mas já quero aqui adiantar, lembrar vocês que nós estamos fazendo aqui já, antecipando um convite para que vocês participem conosco no próximo dia 27 de agosto, agora às 19 horas, do lançamento do nosso livro de contos, O Primeiro e Outros Contos. Então, eu gostaria muito que vocês, aqueles que puderem, que compartilhem conosco esse evento. Bom, hoje nós vamos tratar, os assuntos são sempre os mesmos, a nossa conversa acaba sendo sempre repetitiva, porque nós estamos vivendo um momento no Brasil em que as coisas se repetem numa única direção, Já desde 2016, os acontecimentos que se encadeiam no Brasil levam todos na mesma direção, na direção do modelo econômico neoliberal, entreguista, porque ele facilita a venda dos bens públicos, do patrimônio brasileiro, com os reflexos naturais deste modelo econômico neoliberal nas condições de vida da população, na qualidade de vida, na capacidade de consumo, na geração de empregos. Então nós vamos continuar conversando nesse sentido e trazendo as notícias mais recentes, dos últimos dias no contexto da política nacional, que acaba impactando a política estadual e a política local, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos começar. Nós trouxemos aqui então 3 assuntos hoje. O primeiro deles é falar da crise sanitária, que felizmente começa a arrefecer. O segundo, nós vamos falar da questão das medidas econômicas que o Congresso continua votando, inclusive as medidas políticas que estão atreladas às medidas econômicas, E por fim nós vamos falar dessa crise que nós antecipamos lá atrás. Nós dissemos já há 4, 5 meses que nós temos dito que o Brasil tinha uma crise sanitária, que já veio num contexto onde nós vivíamos uma crise econômica, uma crise social muito grave, que foi ampliada pela crise sanitária e pela crise econômica, e que nós caminhávamos para uma crise política. Parece que a crise política realmente chegou. Nesse momento, as dificuldades da estabilidade política aumentam sobremaneira. Então são esses os nossos temas. Bom, a respeito da epidemia, o que nós temos de novo? A vacinação continua avançando lentamente, E como consequência, a situação da epidemia melhora, diminui, o número de casos, internações e óbitos vem caindo sistematicamente, ainda que o Brasil esteja num nível muito alto. Nós temos hoje ainda perto de 1.000 óbitos, o que é realmente 1.000 óbitos diários, o que é muito alto, seria inadmissível em qualquer situação, em qualquer país do mundo. Então essa é a nossa situação.
25% mais ou menos da nossa população receberam as 2 doses, né? Ainda a respeito da vacinação, o que nós temos que acrescentar? Que atualmente nós vacinamos 1/4 da população. Precisamos chegar a 3 vezes isso, 70%, pouco menos de 3 vezes, para que a gente tenha alguma tranquilidade. Importante a segunda dose, nós só podemos considerar imunizadas as pessoas que receberem as 2 doses. Né? Nós temos ainda como novidade a nova variante, né? A variante Delta. Nós já estamos na 4ª variante significativa, né? A primeira foi a Alfa, a Beta, a Gama e agora a Delta. Esta variante é mais infectante e, embora ela tenha uma incidência maior nos casos onde as pessoas já foram vacinadas, ela não demonstra até agora maior gravidade, o que é muito bom. Então, o que se precisaria estar discutindo hoje a respeito da vacinação? Primeira coisa é que nós temos que nos preparar para a 3ª dose. Isso, do meu ponto de vista, vai ser inevitável. Nós vamos ter que imunizar principalmente as pessoas dos grupos de risco, né? Com uma 3ª dose. Aqueles que já tomaram as 2 doses há mais de 6 meses, vários países do mundo já estão preparando para fazer uma dose de reforço. Essa dose de reforço parece, os estudos que existem até agora indicam que ela seria mais eficaz se nós fizéssemos a dose de reforço com uma vacina diferente daquela que a pessoa tomou nas 2 primeiras doses. Porque são mecanismos diferentes e isso potencializaria o efeito da vacina. Isso ainda não está cientificamente comprovado, as pesquisas indicam isso. Então é muito provável, seria muito desejável que a vacinação fosse feita a partir de uma vacina diferente. No Brasil nós usamos basicamente aqui, grande parte das vacinas aplicadas são ou as vacinas da Coronavac, que usam vírus atenuado, né? Ou as vacinas da AstraZeneca, que usam partículas, né? Fragmentos do vírus acoplados a um adenovírus. São as 2 mais utilizadas. Nós temos as vacinas a partir do RNA, a da Moderna, que não está sendo usada no Brasil, e a da Pfizer, que tem sido usada. Então, nesse contexto, era melhor que o Brasil recebesse, né, que as pessoas fizessem um intercâmbio dessas doses. Quem tomou a vacina do Butantan, que tomasse a vacina da AstraZeneca e vice-versa, ou melhor ainda, que a 3ª dose fosse feita ou com a vacina da Pfizer ou com a vacina da Moderna. São conjecturas ainda, né? Mas de qualquer forma, o Brasil precisa se preparar para isso. Quero agradecer aqui o Sidney, que está conosco, o Jair, né? O pessoal que está chegando, agradecer muito a presença de vocês, a contribuição. Eu anotei aqui que, ainda para falar a respeito da epidemia, a questão da CPI que avança no Senado Federal, que parece que a cada dia revela fatos mais escabrosos a respeito da condução da crise sanitária no Brasil, né? Quer dizer, negociatas em torno de vacinação, um desfile de gente fazendo depoimentos no Senado Federal, indo ao Supremo para solicitar o direito de não se autoincriminar. Quer dizer, então a pessoa que faz isso, ela já parte do princípio que ela é culpada de alguma coisa, que quem não deve não teme. Ora, se eu sou convocado para depor na qualidade de testemunho ou mesmo de acusado, você tem que comparecer e dizer a verdade, né?
E não você conseguir uma liminar para não dizer, e é isso que nós temos visto lá, vários membros do governo, inclusive, apelando para isso, para não ter que responder as perguntas. Ora, é muito estranho isso. Esperamos que a CPI conclua o seu trabalho e aponte os responsáveis de forma muito firme. Então, ainda a questão social, nós temos visto aí um episódio muito triste, né? Nós temos assistido, que é o Congresso Nacional, as instituições brasileiras, o Executivo, né, Federal, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o Supremo Tribunal Federal, que são os três principais órgãos, né, da República, né, que são a cúpula dirigente, da classe dirigente do Brasil, passando o tempo todo discutindo questões secundárias. Quer dizer, agora, hoje, eu estava vendo lá que está tendo uma reunião do presidente do Senado com o presidente do Supremo para discutir as ameaças do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Brasil tem uma condição hoje de, entre desempregados e desalentados, 20 milhões de pessoas. 20 milhões, outros 20 milhões, não sei se coincidem, ameaçados, diretamente, ameaçados pela fome. Nós temos a economia travada que não cresce de jeito nenhum. Mais da metade da população endividada e com insegurança alimentar. E os poderes da República, ao invés de estarem discutindo o que fazer para assistir, para amparar o povo brasileiro, eles se reúnem para ver o que vão fazer, porque um está atacando o outro, ameaçando o outro, né? E nesse contexto, o Congresso Nacional vai aproveitando para passar aquelas medidas que são contrárias ao interesse da população brasileira, uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra. Então, você vê agora, essa semana, aprovaram lá a reforma política. A reforma política, passaram uma semana votando isso na Câmara dos Deputados. 2 votações para quê? Para trazer de volta as coligações partidárias, que nós sabemos que são uma forma de barganha e de negócios em torno dos partidos políticos. E agora vai para o Senado. Esperamos que o Senado modifique isso. Há esperança do Senado realmente não aprovar isso, né? Mas então, ao invés de discutir o que interessa para o país sair da crise, a crise sanitária, social, econômica, nós estamos discutindo reforma política para ajeitar os interesses de boa parte do Congresso Nacional, né? De quem já está lá fazendo o jogo para se perpetuar no poder, né? Com outras propostas mais indecentes ainda que foram rejeitadas. Além disso, né, além da reforma política, 2 outros fatos estão em discussão lá. A reforma administrativa, né, e a reforma tributária. Sobre a reforma tributária, um desacerto completo. Até agora não se tem claro qual é o projeto do governo. Do que se depreende até agora, não é nenhuma reforma, são pequenas modificações no imposto de renda, sem mexer na estrutura tributária do Brasil, que é o mais importante. Que significa o quê? Significa mudar o modelo tributário atual, regressivo, onde quem pode menos paga mais, né, onde se tributa o consumo, se tributa as pessoas que de alguma forma estão produzindo, e se tributa muito pouco a propriedade, os ganhos de capital. Ao invés de mexer nisso, não, isso é intocável, não se fala nisso. Então é uma reforma que provavelmente vai penalizar os municípios, se ficar como está, vai tirar dinheiro dos municípios, vai penalizar parte da classe média e não vai aliviar a situação muito grave dos mais pobres, né, que já estão aí ameaçados pela inflação, especialmente a inflação de alimentos, e pelo custo, né, de combustíveis, da energia elétrica, que atualmente tende a continuar subindo, né?
Nós temos aqui alguns comentários. O Sidney fala aí da questão da CPI do Covid, é advogado, né? Ele faz um trocadilho. A reforma política votada foi um retrocesso, não há dúvida, né? Aí o Carlos Alberto fala que os três poderes são golpistas. Eles participaram realmente dessa tomada do poder, né? Por via não institucional, né? Criaram uma série de mecanismos jurídicos, políticos, para tomar o poder. Hoje eles estão no poder e querem se manter. Essa é a questão. Mas há entre eles divergências, que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vem sendo muito fortemente atacado, né? Esse é que é o problema, pelo Executivo. E o Congresso Nacional, embora tenha um acordo majoritário lá do Centrão para apoiar o governo federal, fica numa situação meio que complicada, porque não pode romper com o governo federal, porque tem as emendas, né? 20 e tantos bilhões de reais que estão sendo distribuídos, uma festa para os deputados e os senadores da base, né? Então, é isso que segura o apoio. Mas, e a pauta econômica, que eles estão de acordo nisso, né? Nas reformas, emenda 95, reforma trabalhista, reforma previdenciária, e agora a reforma administrativa, que é a próxima, que é o nosso assunto. Essa reforma administrativa talvez seja a mais grave de todas elas. Se ela passar no Congresso Nacional, inclusive hoje, dia 18 de agosto, está havendo um movimento nacional, né, dos funcionários públicos e de alguns setores da sociedade civil contra a reforma administrativa, contra a aprovação da PEC 32, né, que é uma emenda constitucional. Eles querem mudar a Constituição para mudar a organização do funcionalismo público no Brasil nas três esferas, tanto no municipal, no estadual e no governo federal. Então a ideia é isso. Se isso for aprovado, eu não tenho nenhuma dúvida, trata-se do maior retrocesso dos últimos tempos, né, dos últimos anos, porque ela vai desmontar o Estado brasileiro. Já estão fazendo um desmonte no sentido de privatizar empresas estratégicas, né? A Petrobras foi fatiada e estão vendendo aos pedaços, os gasodutos, as refinarias, com o reflexo do aumento no preço dos combustíveis. A Eletrobras está na bica para ser privatizada, e aí o setor elétrico vai ser penalizado. Os Correios, recentemente, a Câmara aprovou a privatização, que vai encarecer as tarifas e dificultar a vida do micro e pequeno empresário, e agora eles vêm com a PEC 32. Essa é devastadora. Por quê? Porque ela tira a estabilidade do funcionalismo, mas não é só isso. Ela amplia de forma absolutamente desordenada os cargos de confiança, né? Os cargos de livre nomeação. E qual a importância disso? A importância é que vai piorar muito o serviço público, mas não é só isso. Eles permitem, essa lei vai permitir que qualquer ente público, prefeituras, governos estaduais e o próprio governo federal, ela vai permitir que eles terceirizem serviços essenciais. Então você vai poder contratar uma empresa para administrar uma escola, contratar uma empresa para cuidar dos postos de saúde. Você vai poder... Isso gera um ambiente de negócios. Na verdade, o que vai se criar aí é um grande ambiente de negócios que beneficia algumas empresas normalmente ligadas a políticos, né, que acabam faturando com essa entrega do Estado, porque é interessante, eles falam tanto em Estado mínimo, mas não é Estado mínimo. Eles querem destruir a estrutura do Estado
para que a iniciativa privada se apodere do Estado como um todo. Não é Estado mínimo, o Estado vai continuar arrecadando impostos. Não vai reduzir impostos. Bom, não queremos ter Estado, então não vamos pagar imposto. Não, os impostos vão continuar sendo arrecadados. A diferença é que ao invés de pagar direto para o funcionário público, que aí não dá para fazer maracutaia, é salário, deposita na conta do indivíduo que efetivamente trabalhou, ao invés de fazer isso, eles querem dar para uma empresa terceirizada, onde você pega lá uma escola, dá R$1 milhão para a empresa, ela gasta 700 mil para fazer a escola funcionar, né, dentro do possível, e ganha 300 mil reais. Uma parte daquilo que era salário vai para o bolso de alguém que vai atravessar. E é esse o objetivo. Entendeu? Esse é o objetivo para todas as atividades do Estado. E vai facilitar daí a barganha política, porque o político, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o governador e a presidência da República e o Congresso Nacional vão poder nomear os amigos, os apaniguados, né? Então, o fisiologismo, o clientelismo vão ser institucionalizados, quer dizer, vai ser a regra. Não precisa mais fazer concurso. Na hora de nomear, nós chamamos os amigos, né? Escolhemos aqueles que estão conosco, nomeamos, e quando não interessar mais, a gente manda embora. Não é? Então, o sujeito que está ali ocupando um cargo público vai ter que rezar na cartilha. Ele vai ter que fazer não aquilo que é melhor para o povo, né? Ele vai ter que fazer aquilo que é melhor para o padrinho, para quem nomeia, né? Na verdade é isso, né? O Sidney está dizendo aqui dos cabos eleitorais, é só para isso. Essa coisa de fazer essa... vai facilitar, inclusive, desculpem, as rachadinhas, não tem dúvida nenhuma. Aí eu nomeio lá 20 cargos de confiança e cada um deles me dá uma contribuição lá de R$2.000 por mês. É R$40 mil por mês que são desviados. Isso não dá para fazer com funcionário estável, concursado, porque ele não vai devolver parte do dinheiro, né? Ele vai receber o salário dele, que é justo e que no Brasil é muito baixo, né? E vai fazer o trabalho dele sem ter que prestar conta para ninguém. Ele não deve satisfação para o político, ele vai fazer o que é correto. Se ele for fiscal do IBAMA, fiscal da Receita, se ele for, né, ocupar um cargo qualquer de normatização, ele vai fazer o trabalho de forma igualitária para todo mundo. Ele não vai atender os cupinchas. Então é isso que se quer mudar. Isso é gravíssimo, porque volta o Brasil à década de 30, na República Velha. Entendeu? Não vamos nem falar, é pior do que foi feito na época da ditadura, que eles não tiveram coragem para fazer isso. E é uma emenda constitucional, a gente espera que não passe, mas nesse Congresso Nacional aí, onde as coisas tramitam na base dos negócios, eu não duvido que passe. Bom, aí dentro desse contexto, o que tem aí sobra? Nós tivemos aí esses dias a ameaça de militares dando declarações de que o exército precisa intervir, o presidente falando que vai destituir os membros, pedir impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, como se o país não tivesse mais nada para fazer, né? E aí agora estão se querendo, né, fala assim, articular uma nova reunião entre os poderes para harmonizar. O povo brasileiro não quer harmonia, não, entre os poderes. Querendo que cada poder faça a sua obrigação. Eles são pagos para trabalhar, para fazer a sua parte. O Supremo que julgue, que aplique a Constituição, que respeite a Constituição. O Executivo que governe. O Legislativo que fiscalize o Executivo, porque essa é a obrigação dele, e que faça boas leis para melhorar a vida do povo brasileiro. É isso que nós queremos. Todos nós, saímos de casa todos os dias e vamos trabalhar, vamos fazer a nossa obrigação. Nós não vamos conspirar com ninguém, né? Tentar fazer conchavo para nos beneficiarmos disso ou daquilo, para dar um jeitinho, ou para atrapalhar ou para prejudicar alguém. Nós vamos fazer, o povo brasileiro vai fazer o seu trabalho, faz diariamente, quando tem trabalho, né? Quando consegue trabalho.
com toda a precariedade que existe hoje. E aí nós vemos essa elite brasileira conversando isso. E isso, na grande imprensa, você não vê, por exemplo, a reforma administrativa não está sendo noticiada na televisão. E quando noticia de forma superficial, né, e não é para dizer da gravidade da situação. Como a reforma política, e como a reforma tributária, não se vai. E nós temos o que nos sobra, o que resta para nós, cidadãos? Nós temos que nos organizar, compreender, melhorar nossa consciência, informar as pessoas e dizer, olha, nós somos contra isso. Dizer isso para os deputados, para os vereadores, para os prefeitos, né? É isso que nós podemos fazer. Né? E nos preparar não só para a eleição de 2022, né? Que é importante, mas nós temos que nos preparar para pressionar esse Congresso Nacional para que a coisa não piore. Essas privatizações vai ser muito difícil reverter depois. E as consequências nós estamos vendo aí. Né? A Petrobras distribuindo rodos de dinheiro para os acionistas e o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha nas alturas. A mesma coisa acontecendo com os alimentos. Né? Nós, quando você fala, o Estado mínimo, desmontamos a Conab, quer dizer, reduziu-se o financiamento da agricultura familiar, que é quem produz 70% dos alimentos, né? A compra direta praticamente foi desativada, foi reduzida a 20 vezes menos do que era, e tudo isso reflete na ponta, quer dizer, reflete na condição de vida do povo brasileiro. Esse é o fato. Né? O povo brasileiro que paga a conta. Porque é ele que trabalha, é ele que produz a riqueza. Não adianta. É isso, gente. O que nós tínhamos para hoje, no dia 27, então, quero reforçar o convite com vocês aí. Nós vamos comentar lá, falar a respeito do livro depois. É um livrozinho que não tem grandes pretensões, é um livro de contos, né? Que nós escrevemos, aproveitamos a parte do tempo da pandemia, que nós tivemos que ficar meio amoitados, né, trabalhando de casa, e aí nós conciliamos e acabamos escrevendo alguma coisa também que nós achamos que pode, de repente, ser interessante para alguém. Essa publicação foi meio extemporânea, foi atropelada, a gente não ia publicar já esse livro, né? Minhas filhas é que atropelaram tudo e resolveram publicar. Mas nós estamos aí fazendo o convite, então quero agradecer demais a presença de vocês todos, né? A presença daqueles companheiros que estão sempre aqui, dizer que isso tudo tem reflexo nos municípios, que é onde nós vivemos, e convidar vocês para a próxima quarta, a gente voltar aqui, conversar, e espero que aí a gente traga melhores notícias boas, né, para o Brasil, que é o que nós precisamos. Nós precisamos realmente que o país retome o caminho do desenvolvimento, do crescimento econômico, da geração de empregos, né, do respeito ao cidadão, da paz social, mas a paz no sentido de respeito, né, de a gente não ficar criando factoides e notícias falsas para tirar proveito. Tá certo, gente? Eu agradeço a todas, a todos, muito obrigado. Hoje nós estamos aqui meio improvisados, que eu estou viajando, mas na próxima quarta a gente retoma a nossa conversa, tá certo? Um abraço a todas e todos e até a próxima.